Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de contracepção. E eu quero falar mais especificamente de um método que é relativamente desconhecido no nosso país, que é o implante hormonal. E muita gente confunde implante com chip, como se ele fosse eletrônico. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse implante que eu tô falando, ele é um dispositivo que é siliconado, ele tem uma membrana que vai fazer com que ocorra a liberação de hormônio com o passar do tempo. É um método contraceptivo de longa duração, então ele dura até 3 anos e é extremamente eficaz. Se você for pensar em método contraceptivo, nunca vai achar um que seja 100%. Então, quando a gente faz avaliação de escolha de método, por exemplo, todos os métodos vão ter coisas boas e coisas ruins. E a eficácia desse método, ela vai variar. Então, existem métodos que são pouco eficazes, então muitas mulheres vão engravidar utilizando esse método, seja da forma ideal ou da forma usual, e métodos que são altamente eficazes, que é o caso desse implante. Esse implante ele tem por volta de 99,6% de eficácia. Então, em 100 mulheres que utilizarem, nem menos que uma vai ficar grávida dentro de um ano utilizando esse método. Ele é muito fácil de ser colocado. A gente coloca ele em consultório médico, não precisa de clínica, hospital, nada. Ele é muito simples. A gente faz anestesia local, né? Coloca aqui na face interna do braço, que é um lugar que é bem escondidinho, ele fica super discreto. E como é que é esse bendito desse implante, né? Esse aqui é o modelo para a gente ter uma ideia. Então, ele é bem molinho, bem fininho e pequeno. Ele tem mais ou menos 4 centímetros de comprimento. Ele é muito fácil de colocar e muito fácil de tirar. E eu não preciso de nada muito específico em termos de exame para fazer. Então, não preciso de Papa Nicolau, não preciso de ultrassom, não preciso fazer exames especificamente para colocar esse dispositivo. Preciso passar no médico, conversar a respeito das minhas condições clínicas. Então, quem é que não pode colocar? Quem tem problemas, algum problema sério, né, de trombose, evento cardiovascular ou uma pressão alta de difícil controle. Então, essas pessoas, geralmente essas mulheres, elas vão ser indicadas a um método sem hormônio. Mas de resto, né, a grande maioria das mulheres pode utilizar esse dispositivo. E ele pode ser utilizado em diversas faixas etárias. Então, desde adolescente, eu posso colocá-lo a partir de 14 anos, mais ou menos, até mulheres que estão próximas da menopausa ou até algumas vezes na menopausa. Existe também a possibilidade de você fazer terapia de reposição hormonal com esse dispositivo, né? A gente muda um pouco a formulação da medicação, no caso o dispositivo mais alguma outra coisa, para fazer a terapia de reposição hormonal, dependendo do caso. Enfim, é um método que é extremamente seguro, é um método muito simples de colocar. Então, você em 5 minutos está com ele. É fácil de tirar, não precisa de exames específicos e eu posso, inclusive, colocar pós-parto. Então, não necessariamente você precisa sair do hospital sem a proteção contraceptiva. Muitas vezes você consegue, dentro do hospital mesmo, utilizar esse dispositivo, colocá-lo e já sair protegida. E o que a gente tem de efeito colateral, né? Como é que ele funciona? Então, como eu falei, ele é um dispositivo com hormônio e o hormônio que está nele chama-se etonogestrel. É um tipo de progesterona. Ele é igual da pílula? Não, não é igual da pílula, mas é um hormônio parecido com a mini pílula, que é aquela pílula que a gente toma quando está amamentando. A diferença é que ele é liberado constantemente, então a dose de hormônio no sangue ela acaba sendo mais baixa do que se você estivesse utilizando contraceptivo oral ou injetável, por exemplo. Esse hormônio vai fazer com que o seu útero fique, a parte de dentro, que a gente chama, né, que é o endométrio, ele fique atrófico, que altere o muco, que mude a motilidade tubar. Então, da mesma forma como funciona o contraceptivo comum, ele vai funcionar e vai fazer com que você não engravide. Pode ter efeito colateral?
Pode, né? É um medicamento, então a gente pode sim ter efeitos colaterais, como dor de cabeça, tem gente que reclama de queda de cabelo, acne, enfim, se você pegar a bula, vai ter um monte de efeito colateral. Mas esses efeitos, eles são, em geral, muito leves e muito raros. É muito difícil pegar uma mulher que teve uma queda importante de cabelo, que engordou, que acabou com muita espinha, muita dor de cabeça. São assim, super pontual. A grande maioria das mulheres vai ter como efeito colateral alteração do ciclo menstrual. E dependendo do caso, esse efeito colateral é super bem-vindo. Então, se eu tenho muita cólica, muito sangramento, essa alteração de ciclo acaba sendo boa, porque ele diminui a quantidade de sangue. Pode ser, inclusive, que você fique sem menstruar. Algumas mulheres, elas param de menstruar utilizando esse método. Então, é um método que é extremamente simples de colocar, simples de tirar, de longa duração. Então, eu vou colocar e vou ficar muito tempo com ele. Não vou me preocupar de engravidar depois que a gente coloca. Eu decido quando eu quero tirar. Não preciso ficar os 3 anos com ele. E não tem nada de não tem muitas restrições em relação à idade, em relação a exames que precisam ser feitos. Qual que é a parte mais chatinha, o ruim desse método? Ele não é muito barato. Então, é um método comparado com os outros. Se a gente for comparar a longo prazo, às vezes acaba sendo mais barato você colocar um dispositivo do que utilizar uma pílula. Mas, em geral, é um método que ele é um pouco mais caro do que uma pílula contraceptiva ou uma injeção. E não necessariamente tem posto de saúde. Então, dependendo da cidade onde você está, pode ser que você não encontre esse método disponível. Mas é legal a gente saber que existe, que é uma possibilidade. De repente, você pode buscar essa alternativa em outros lugares. Por enquanto, a gente fica por aqui, é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, é só mandar a mensagem. E até o próximo vídeo.